Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Se inscrevam para receber mais conteúdos como esse. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais comoventes e inspiradoras da Bíblia, a jornada de Ruth e Noemi. É uma narrativa que fala sobre perda, lealdade, amor e, acima de tudo, sobre a mão providencial de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Estão prontos para se emocionar? Então, fiquem comigo. A nossa história começa num tempo de grande fome na terra de Judá. Por causa disso, um homem chamado Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion, deixaram a sua casa em Belém e foram viver na terra de Moabe. Era para ser uma estadia temporária, uma forma de escapar da crise. Mal sabiam eles que essa decisão mudaria as suas vidas para sempre. Em Moabe, a vida parecia seguir um novo rumo. Os filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas. Malom casou-se com Ruth e Quilion com Orfa. Por cerca de 10 anos, eles viveram ali. No entanto, a tragédia bateu à porta de Noemi de uma forma devastadora. Primeiro, o seu marido Elimeleque morreu. E como se não bastasse, algum tempo depois, os seus dois filhos, Malom e Quilion, também faleceram. Conseguem imaginar a dor de Noemi? Ela estava numa terra estrangeira, viúva, e agora sem os seus dois únicos filhos. Ela ficou sozinha, com as suas duas noras, também viúvas. O seu coração estava cheio de amargura e desolação. Ela sentia que a mão de Deus tinha se voltado contra ela. É um sentimento humano, não é? Em meio à dor profunda, às vezes é difícil ver um propósito ou uma esperança. Algum tempo depois, Noemi ouviu dizer que a fome em Judá tinha acabado e que o Senhor tinha abençoado o seu povo novamente com alimento. Então, ela decidiu voltar para a sua terra natal. Para ela não havia mais nada em Moabe. Ela chamou as suas noras, Orfa e Ruth, e disse-lhes para voltarem para as casas das suas mães. Noemi abençoou-as, desejando que encontrassem novos maridos e segurança nas suas próprias famílias. Imaginem a cena. 3 mulheres unidas pela dor e pelo luto a despedirem-se à beira do caminho. Elas choraram juntas. Orfa, depois de muito insistir que ficaria, acabou por beijar a sua sogra e voltou para o seu povo e para os seus deuses. Foi uma decisão compreensível. Ela escolheu o caminho familiar, o conhecido. Mas Ruth? Ruth fez algo extraordinário. Ela agarrou-se a Noemi e recusou-se a deixá-la. E aqui temos uma das declarações de lealdade mais poderosas de toda a literatura. Ruth disse a Noemi: "Não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti." Uau! Que palavras! Ruth, uma mulher moabita, estava a abdicar de tudo o que conhecia, a sua terra, o seu povo, a sua religião, por amor e lealdade à sua sogra. Ela escolheu o futuro incerto ao lado de Noemi, uma mulher idosa e amargurada, em vez da segurança da sua própria terra. Esta decisão de Ruth é um testemunho incrível de amor sacrificial e de fé. Ela não estava apenas a seguir Noemi, ela estava a abraçar o Deus de Noemi. Vendo a determinação de Ruth, Noemi não insistiu mais. E assim, as duas mulheres, uma idosa e desiludida, a outra jovem e cheia de uma fé corajosa, caminharam juntas até Belém. A sua chegada causou um alvoroço na cidade. Todos perguntavam: "Não é esta Noemi?" Mas ela respondeu: "Não me chamem Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga." Noemi ainda carregava o peso da sua dor. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada, um detalhe que se revelará crucial. Sem meios de subsistência, Ruth, com humildade e coragem, disse a Noemi que iria aos campos para apanhar as espigas que os ceifeiros deixassem para trás.
Era um direito concedido aos pobres e estrangeiros pela lei de Moisés. E, por uma feliz coincidência, que na verdade era a providência divina, ela foi parar no campo de um homem chamado Boaz. Boaz era um parente rico da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ele era um homem íntegro e respeitado. Quando ele chegou ao campo e viu Rute, perguntou aos seus servos quem era aquela jovem. Eles explicaram que era a moabita que tinha voltado com Noemi. Boaz já tinha ouvido falar da incrível lealdade de Rute para com a sua sogra. Impressionado com o seu caráter, Boaz aproximou-se de Rute e mostrou-lhe uma bondade extraordinária. Ele disse-lhe para não ir a outro campo, para ficar perto das suas servas, e deu ordens aos seus homens para não a incomodarem. Ele até a convidou para partilhar a sua refeição e beber da sua água. Rute, maravilhada, prostrou-se e perguntou por que ele, um homem tão importante, estava a ser tão bom com ela, uma estrangeira. A resposta de Boaz é belíssima. Ele disse: "Contaram-me tudo o que fizeste pela tua sogra, depois da morte do teu marido. Que o Senhor retribua o teu ato e que sejas ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio." Boaz reconheceu a fé e a coragem de Rute. Ele viu que a sua bondade não era apenas um ato humano, mas um reflexo da sua confiança em Deus. Naquela noite, Rute voltou para casa com uma quantidade enorme de cevada, muito mais do que esperava. Noemi ficou espantada e perguntou onde ela tinha trabalhado. Quando Rute contou que fora no campo de Boaz, o coração de Noemi encheu-se de esperança pela primeira vez em muito tempo. Ela exclamou: "Bendito seja ele pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos." Noemi então explicou a Rute que Boaz era um dos seus parentes resgatadores. Um resgatador era um parente próximo que, segundo a lei, tinha a responsabilidade de proteger os interesses da família, incluindo casar-se com a viúva de um parente falecido para dar continuidade ao seu nome e linhagem. De repente, uma luz começou a brilhar no fim do túnel escuro de Noemi. Ela viu um plano, uma possibilidade de restauração. Seguindo o conselho de Noemi, Rute continuou a trabalhar nos campos de Boaz durante toda a colheita. E então, Noemi elaborou um plano audacioso. Na noite em que Boaz estaria a ajoelhar a cevada na eira, ela instruiu Rute a preparar-se, a ir até lá, e depois que Boaz adormecesse, a descobrir os seus pés e a deitar-se. Era um costume da época, uma forma de pedir ao parente resgatador que cumprisse o seu dever. Rute, sempre obediente e confiante na sabedoria da sua sogra, fez exatamente como lhe foi dito. No meio da noite, Boaz acordou assustado e viu uma mulher aos seus pés. Ele perguntou quem era, e Rute respondeu: "Sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, pois tu és o resgatador." Com este ato, ela estava formalmente a pedir-lhe que a tomasse como esposa. Boaz ficou profundamente comovido. Ele abençoou Rute novamente, dizendo que a sua última prova de lealdade era ainda maior do que a primeira, pois ela não tinha ido atrás de homens mais jovens, ricos ou pobres, mas tinha procurado cumprir o seu dever para com a família do seu falecido marido. Ele prometeu fazer o que ela pedia, elogiando-a publicamente como uma mulher de caráter nobre. Havia apenas um obstáculo. Existia um parente resgatador mais próximo do que Boaz. Segundo a lei, ele tinha a primeira opção. Mas Boaz prometeu a Rute que resolveria a questão na manhã seguinte. Ele disse: "Se ele te quiser resgatar, ótimo. Se não, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo o farei." No dia seguinte, Boaz foi à porta da cidade, o local onde se tratavam dos negócios, e resolveu a questão com o outro parente. Este parente estava disposto a comprar a terra de Noemi, mas quando soube que isso implicava casar-se com Rute para dar descendência ao falecido, ele recusou, pois isso poderia prejudicar a sua própria herança. Assim,
o caminho ficou livre para Boaz. Perante as testemunhas, ele declarou que estava a adquirir as propriedades de Elimeleque e dos seus filhos, e que estava a tomar Rute, a Moabita, como sua esposa, para restaurar o nome do falecido na sua herança. O povo e os anciãos abençoaram-nos, desejando que a sua casa fosse próspera. Boaz e Rute casaram-se, e o Senhor permitiu que ela concebesse e desse à luz um filho. E vejam como a história dá uma volta completa. As mulheres da cidade disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que hoje não te deixou sem um resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. Ele te restaurará a vida e te sustentará na velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e que é melhor para ti do que 7 filhos. Noemi, a mulher que se autodenominou amarga, agora tinha um neto nos braços. A sua amargura transformou-se em alegria. O seu vazio foi preenchido. O nome do menino era Obed. E aqui vem a parte mais surpreendente da história. Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de David, o maior rei de Israel. Sim, esta história de uma estrangeira leal e de uma viúva amargurada está diretamente na linhagem do rei David, e mais importante, na linhagem de Jesus Cristo. Rute, a Moabita, uma mulher de fora do povo de Israel, tornou-se uma ancestral do Messias. Que história incrível! Mostra-nos que Deus pode transformar as maiores tragédias em triunfos gloriosos. Mostra-nos que atos de bondade, lealdade e fé, por mais pequenos que pareçam, podem ter um impacto que atravessa gerações. A história de Rute e Noemi é um lembrete poderoso de que Deus está sempre a trabalhar nos bastidores das nossas vidas, tecendo a sua tapeçaria de redenção, mesmo quando só conseguimos ver os fios soltos da dor e da perda. Ele é o Deus que restaura, que redime e que usa pessoas improváveis para cumprir os seus propósitos extraordinários. Espero que esta história tenha tocado o vosso coração tanto quanto tocou o meu. É uma prova de que a lealdade e o amor podem realmente mudar o mundo. Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram deste vídeo e querem ver mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem nada. Até a próxima!